Cheguei com mais um Fortaleza Cast na área. Vamos falar muito sobre o tricolor do PC, analisar algumas questões que estão um pouco engasgadas na garganta do torcedor. Desempenho, clássico rei. Fortaleza está entrando num momento da temporada bem difícil, né? Que já começa o Campeonato Brasileiro, já vem Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil começa a ficar mais apertada também, os duelos cada vez mais difíceis e tem decisão do Campeonato Cearense. Tem muita coisa acontecendo no momento dentro do tricolor do PC. A gente vai dar uma analisada especial nos clássicos do Fortaleza em 2024. Como que o tricolor do PC agiu, o que é que pode ser aproveitado, o que é que tem que esquecer, o que é que tem que mudar, o que pode repetir. E a lição, de fato, desses dois primeiros clássicos, já pensando, claro, nos dois decisivos da final do Campeonato Cearense. A gente vai dar uma analisada clínica aqui nesses jogos, no confronto geral contra o Ceará, porque esses dois jogos do Cearense, eles valem muito para a equipe do Fortaleza, um hexacampeonato inédito no nosso futebol. E para discutir sobre isso hoje, eu trouxe aqui Breno Rebouças, que é um craque quando o assunto é análise, na verdade ele é um craque em muitas coisas, né? Ele é polivalente, ele é um craque em apurar, ele é um craque em narrar, comentar, analisar, reportar. O homem é um gênio. Para pagar as contas a gente faz tudo. Brenão, Tudo bem, Marta? Muito legal ter você aqui de volta no nosso Fortaleza Cast. Seja bem-vinda. Faz inclusive um tempo que eu não venho no Fortaleza Cast. É verdade, você não aceita mais meus convites. Você tem me convidado um pouco, você tem me convidado um pouco. Não, eu te convidei aqui. inclusive no Fortaleza Cast passado. Mas aí você quer marcar no horário da jogada, aí não dá, aí fica difícil, né? Mas aí é o horário que a gente Marta, tem. satisfação de estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho do Fortaleza, que é finalista do estadual, na Copa do Nordeste não tem ainda a situação resolvida de classificação, mas está dentro do G4 e conheceu o seu grupo de Sul-Americana, Copa do Brasil avançando. Então, até o momento, a gente pode dizer que dentro do planejamento está tudo certo. Porém, existem algumas coisas que a gente tem que comentar nessa trajetória até aqui. Dava para ser uma trajetória melhor. O Fortaleza, por enquanto, está dentro do planejado, mas a trajetória ela ainda é muito oscilante e a gente tem, especificamente falando nesses confrontos mais recentes, né, contra o Ceará, que é o grande rival do Fortaleza, algumas situações a serem comparadas e a gente vai tentar aqui esmiuçar, já que você não gosta de destrinchar, sobre o assunto. Quem foi que disse isso? Foi você que me disse que não gosta da palavra destrinchar? Não, deve ter sido o Wilton Bezerra, porque ele não gosta de várias palavras. É porque alguém me falou que não gostava de destrinchar. Ah, não sou eu, porque não. lembrava de carne, estava destrinchando carne. Não sou eu. Pode falar aqui o que você... A expressão que você quiser, a gente aceita, viu, Breno Rebouças? E temos que também... papo aleatório, né? Isso, né? O podcast é isso. Temos aqui também na nossa mesa, para completar a discussão de hoje, Daniel Farias, ou Daniel, como eu chamo também às vezes, né? Que também é um craque que está estreando aqui. Na verdade, estreando diante das câmeras, né? É verdade. Porque ele já esteve aqui com a gente já tem um tempo, nos bastidores, na produção, auxiliando também com informações, notícia, apuração. E agora está de volta aqui no Sistema Verdes Mares e vai logo aqui, ô Daniel. Já começa com o pé direito e é para falar de tema sério, viu? É verdade. Porque falar do momento do Fortaleza atual é um pouco delicado em relação aos clássicos contra o Ceará. E você está aqui para contribuir com a nossa discussão. Muito obrigada e seja bem-vindo ao seu primeiro podcast. Muito obrigado, Marta, Breno, os nossos espectadores. Olha, essa negociação, Breno, ela já vinha caminhando há muito tempo, viu? A gente já conversava. Será que não dá para participar? Não dava, mas agora tá tudo resolvido, tá tudo liberado e é uma alegria muito grande. Contrato assinado, direito de imagem já tá ok, cachê. Ele assinou o contrato, a janela fechou. Já recebi o direito de imagem, cachê, mas é uma alegria muito grande estar aqui com você, Marta, com o Breno, para poder falar sobre esse Fortaleza, Clássico Rei, enfim, tem muitos assuntos aí pra gente discutir nesse programa. E como tem muita coisa, vamos começar logo, né? Deixar de enrolação, digamos assim, e vamos falar. Eu só tô com inveja porque vocês dois estão com um papelzinho, um caderninho de lado e eu não estou. Né? Mas você é um homem, além disso, você é um homem tecnológico, né, amigo? Você usa tudo aqui no seu celular, sim. Então não precisa de tanto para ser craque, para ser gênio. Vamos. Isso é parecido com o Messi, inclusive. Nossa Senhora! Mas vamos lá. Então... já de olho nas finais do Campeonato Cearense, que, claro, vai ser o grande espetáculo desse primeiro semestre, tanto para Fortaleza quanto para o Ceará. E do lado do tricolor do PC, existe uma expectativa muito alta
por ser um time com maior investimento, por ser um time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, que disputa Copa Sul-Americana, que tem um trabalho consolidado já, indo agora o Vojvoda para a sua 4ª temporada, que tem vários fatores a mais em relação ao Ceará que poderiam ser considerados vantagens na teoria, só que na prática isso não está acontecendo, né, Breno? Pois é, a gente teve 2 clássicos rei, onde o Fortaleza, durante boa parte do tempo, não teve o domínio do clássico, mesmo com um time com investimento maior, com um time que tem um trabalho muito mais consolidado, porque o Vojvoda está aí desde 2021, e você vê que muitos jogadores estavam aí da temporada passada para cá, então já é um trabalho de longa data, os jogadores já se conhecem, então mesmo com tudo isso, frente a um Ceará que se reestrutura, frente a um adversário que busca fazer totalmente diferente do que fez ano passado, o Fortaleza não conseguiu ser dominante nesses 2 clássicos rei. Pelo contrário até, se a gente lembrar do primeiro tempo, do jogo do estadual, que foi 3-3, onde o Ceará abre 2-0. O Fortaleza não consegue criar praticamente nada na primeira etapa. E se a gente lembrar do segundo jogo, onde o Fortaleza faz ali 10 minutos de pressão inicial, depois o Ceará se mostra muito mais organizado e o Fortaleza só vai pressionar de novo depois que toma o gol, depois que sofre o gol ali pelo Rai Ramos, a gente vê que o Ceará, se você somar os minutos, ele deve ter tido muito mais tempo aí, ou pelo menos um pouco, ficou à frente nesse tempo geral de controle da partida, porque ele tem um tempo todo, como o Fortaleza teve um tempo do segundo, na primeira partida, e na segunda o Ceará, entre os 10 minutos, entre o minuto 11, digamos assim, até ele fazer o gol, o Ceará se mostrou muito mais organizado. E mesmo quando o Fortaleza pressiona, a gente vê no segundo jogo que o Ceará consegue fazer as transições. Tanto é que ele poderia ter feito um segundo gol com o Saulo, que o João Ricardo fez a defesa. Então, no geral, eu acho que se a gente for olhar aí minuto a minuto, eu acho que o Ceará ele foi melhor nesses 2 clássicos rei, quando você compara os tempos. Sim. O Fortaleza teve seu momento de dominância, é verdade, mas eu acho que o Ceará, no geral, ele conseguiu sair melhor. E é uma coisa do torcedor realmente ficar se perguntando, porque, repito, é um trabalho que o próprio técnico do Ceará tem dito que é um time que não está pronto, está em evolução, Sim. Contra um time que já tem um jeito de jogar, já tem uma cara, já tem um trabalho de longo tempo, tem jogadores muito adaptados, trouxe jogadores que estavam fora, mas que já conheciam, que é o caso do Moisés. Então o Fortaleza deveria, pelo menos, fazer isso uma vantagem para si. Ele deveria ter tudo isso que a gente está comentando aqui como um ponto a mais, sabe? Ele já tem ele já está muito à frente em termos de trabalho, de consolidação do que o Ceará. De entrosamento também, das peças se conhecerem. E a gente não conseguiu ver isso nesses clássicos na maioria do tempo, né? O torcedor tem ficado na bronca, não só com os clássicos, mas com as apresentações do Fortaleza em geral. Antes do jogo do Retrô, por exemplo, o próprio João Ricardo vai dar uma coletiva e ele fala que os jogadores querem não só vencer, mas querem convencer, querem mostrar um futebol, porque ele sabia que o time não estava se apresentando bem. Então, quando o próprio jogador tem essa consciência, mostra que realmente é uma coisa a se corrigir. O Fortaleza tem problemas de apresentação nesse começo, muito embora ele tenha conquistado os resultados, e tem outras situações que provam isso, como os adversários que ele venceu, os adversários que ele não conseguiu vencer. Tudo isso culmina para o que a gente está falando aqui. É um começo oscilante, especialmente quando a gente vai para aquele jogo grande que é o Clássico Rei, para aquele jogo maior, onde o torcedor sempre espera que o time se entregue por completo e entregue talvez o máximo que pode, e não tem acontecido. Eu não acho, Daniel, não sei se você concorda comigo, que o que está faltando é essa questão da vontade dos jogadores, a vontade dos atletas. Eu vejo dentro de campo que eles tentam, que eles se esforçam para isso. Não é aquele corpo mole, sabe? Eu não enxergo dessa maneira, dessa natureza. Falando apenas, dessa vez, dos clássicos. Mas, mesmo assim, tá faltando aquela... O Breno citou o Moisés. Moisés já foi decisivo em vários outros clássicos. Os 2 que ele fez até aqui não foi bem. Não foi o Pikachu, a mesma coisa. Não conseguia, mesmo tentando, mesmo ali se esforçando, eu acho que, de fato, o que está atrapalhando o Fortaleza nesse momento também é a questão técnica que os jogadores, parece que todos eles resolveram começar em baixa a temporada. Exatamente. O Vojvoda, ele até comentou na coletiva pós-jogo que o que ele identifica como a principal ausência nesse início de temporada do Fortaleza é a assertividade. Eu acho que é justamente isso. Você vê que o Fortaleza, nos últimos jogos, ele tem criado muitas chances. Essa foi uma das principais reclamações dos torcedores. É não aproveitar as chances que ele tem criado. E eu acho que isso entra muito no que você acabou de falar. Você traz jogadores de volta, você tem jogadores importantes no elenco, você tem um ataque muito qualificado. No Clássico Rei, o Fortaleza iniciou o ataque, o jogo com 4 atacantes.
Machuca, Pikachu, Moisés e Lucero. Todos já marcaram em clássicos. Todos já marcaram, todos já mostraram em outros momentos com a camisa do Fortaleza o poder que tem de fazer gols, de criar boas chances. Essas chances têm sido criadas, o Fortaleza tem conseguido chegar no Clássico Rei, colocou bola na trave, teve chances importantes com o Pikachu, mas está faltando essa assertividade. Eu acho que falta um pouco também de intensidade. Eu acho que ainda falta encarar um pouco mais esses jogos, principalmente esses grandes jogos, como é o Clássico Rei, com a maior seriedade, entrar com mais vontade, e isso não apenas em determinados momentos da partida, mas ao longo de toda a partida. É óbvio que você não vai conseguir ter a mesma intensidade nos 90 minutos, mas eu acho que o Fortaleza precisa dessa intensidade maior, mas se fosse destacar, de fato, o principal problema seria esse aspecto da assertividade. Eu vi também algumas pessoas comentando que parece que na cabeça dos jogadores do Fortaleza como um todo, é como se eles fossem resolver o jogo a qualquer momento. Sim. Nesse sentido de tipo assim, olha, o meu time é tecnicamente melhor, quando eu quiser aqui eu resolvo essa parada. E que isso acaba atrapalhando também, porque eles meio que são surpreendidos pelo adversário. Que aí quando você encara um Ceará, que em clássicos a gente viu já, que não importa a divisão que cada um esteja, o Ceará cresce muito nesse tipo de jogo, eles acabam que ficam desnorteados, digamos assim, sem saber o que fazer, como reagir, ficam muito pilhados também. A gente viu o jogador Marinho muito aperreado para tentar resolver logo a jogada, acaba se precipitando muitas vezes. O próprio Brits começou a temporada muito nervoso. A gente viu, já foi suspenso de 2 jogos por conta de cartão. Foi expulso já na Copa do Nordeste agora, no clássico nesse último clássico, não esteve presente. 3º cartão amarelo já. Então a gente vê esse nervosismo dentro do time do Fortaleza. E você acha, Breno, que tem mesmo essa questão de tipo assim, um certo salto alto nesse tipo de jogo? Eu não acho que é salto alto. Eu acho que é o seguinte, o Fortaleza confia na questão coletiva porque eles sabem que o time funciona, coletivamente consegue apresentar resultados. O Daniel acabou de citar aqui, o Fortaleza cria, né? Ele tem oportunidades, e ele tem oportunidades porque o time coletivamente consegue girar de uma maneira que as chances apareçam. O que eu acho que está acontecendo é que na individualidade o Fortaleza está pecando bastante. E na individualidade que eu digo é realmente na questão de ser assertivo. É o Lucero, quando tiver uma bola de frente para o goleiro, acertar a finalização. É um jogador que quando chegar numa cabeçada conseguir cabecear não para onde está, mas tirar ali do goleiro. É o jogador que quando tem um contra um acerta o drible, ou pelo menos consegue botar na frente e ganhar na velocidade. É isso que o time não está conseguindo fazer, mas coletivamente você vê o Fortaleza funcionando. O Fortaleza circula a bola de um lado para o outro, o Fortaleza consegue achar lançamentos de longa distância. Você não acha que falta velocidade também nessa circulação? Eu acho que pode faltar, mas o que acontece é que o Fortaleza não é uma equipe, Marta, que você vê em campo solta, não é uma equipe que não tenha uma linha de jogo, não é uma equipe que não tenha uma maneira de se comportar que você sabe. A gente sabe exatamente como o Fortaleza joga, por onde ele procura, a gente sabe a movimentação de alguns jogadores. Pode faltar velocidade, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Fortaleza não é um time descaracterizado em conjunto quando você olha. Longe disso. Até porque o trabalho do Vojvoda é um trabalho de longo tempo. Mas eu acho que quando a individualidade está faltando. Se o Moisés e o Machuca não acertarem o 1 contra 1, se o Pikachu não acertar na velocidade para chegar no ponto certo, para fazer o cruzamento ou para finalizar, se o Lucero tem a chance e ele desperdiça, nada do que você construiu antes funciona. Vamos pegar o último Clássico Rei. O Caleb consegue achar num passe o Lucero colocado de frente para o goleiro. E ele finaliza, claro, sem tirar o mérito do Richard, mas ele finaliza ele só gira e bate de uma vez. E o Richard pega ali com o ombro, aí coloca o corpo e acaba tirando aquele espaço. Mas teve outros lances, né? Um jogo contra o Retrô, de um cruzamento que veio na pequena área, que o Lucero pega muito embaixo e a bola sobe. E outras oportunidades. Então eu acho que falta também da individualidade dos jogadores no sentido de serem assertivos. Alguns jogadores estão errando, não estão conseguindo fazer o que a gente costuma ver deles, e isso está fazendo falta no Fortaleza. Mas é dentro dessa questão que eu coloco isso, né? Você não acha que é porque eles estão tão acostumados a acertar e que meio que deixaram a guarda cair um pouquinho, no sentido de tipo, início de temporada, ainda tô meio desligado aqui, mas aqui qualquer hora eu faço, uma hora eu acerto esse gol aqui, e é por isso que tá faltando a assertividade? Eu acho que talvez os jogadores desculpa até interromper, porque é muito estranho ver essa baixa de rendimento no início da temporada de todos eles, porque se a gente for pegar o setor ofensivo do Fortaleza, quem é que tá bem hoje? Não, pois é, não tem nenhum jogador... A gente... desculpa, Breno. A gente
livra, digamos assim, um pouco o Lucero, porque a bola também não chega tanto nele. Eu não tô nem livrando tanto. Chega muito pelas laterais, pelos pontas, Moisés de um lado, Pikachu ou Machuca, Marinho, seja quem for, mas dentro da área o Lucero ele teve muitas oportunidades, e aquele jogo contra o Retrô ele mostra isso, e que ele também tá errando, mas eu digo assim, que é o que eu tiro um pouquinho a mais, porque ele depende muito do que os outros ali possam produzir. Nesse aspecto de individualidade, você vê que, por exemplo, o Kevin, ele tem tido esse aspecto de individualidade. Porque ele tem acertado. E tem tentado. Exatamente, e tem buscado por isso acertar. Que ele é um diferencial. Porque ele tem acertado. Vamos pegar os últimos 3 jogos do Fortaleza. O Fortaleza se a gente falar em termos de ser perigoso, de criar chance, o Fortaleza foi mais perigoso que os 3 últimos adversários que ele enfrentou. Aí eu puxo essa questão do Kevin. E o Kevin chegou agora. O Kevin, ele tá com essa vontade, ele tem esse desejo, ele não tem essa mentalidade de tipo assim, não, a qualquer momento eu vou resolver isso daqui. Mas é isso. Ele vai pá, e acabou. O Kevin não era do time do Fortaleza. Justamente. Ele e o Cauã, se a gente for destacar, são dois caras que... São 2 caras que não estão habituados, porque é o seguinte, o Fortaleza, acho que os jogadores até por confiarem muito no coletivo em geral, ele pode pensar, não, tudo bem, eu errei aqui, mas alguém vai resolver ali, ou vai aparecer outra chance aqui, eu vou resolver. Justamente. Mas é o que eu tô te falando, isso é você confiar, você acreditar no coletivo, no geral. O trabalho existe e ele aparece, o Fortaleza tem chance. Ele teve chances mais perigosas que o Ceará, mesmo o Ceará fazendo gol e vencendo a partida por 1-0. Contra o Retrô, ele teve muitas oportunidades claras e não fez. Até o jogo anterior contra o Maracanã, aquele do empate, ele teve outras chances que ele desperdiçou. Então, é como eu tô falando aqui, pelo menos na minha opinião. As chances, elas aparecem, o Fortaleza cria. E eu acho que os jogadores criam que o coletivo... eu errei essa, mas vai aparecer outra. Vão me servir outra bola. Mas é sobre esse excesso de confiança que eu tô falando. Porque você falou, existe muita confiança no coletivo. O salto alto que eu acho é você olhar para o adversário e você dizer, não, esse adversário aqui eu vou vencer. Tudo bem. Eu acho que é diferente de você... excesso de confiança, às vezes. Isso pode ser. Aí sim, é diferente. Nesse sentido. Como você está destacando aí. Tudo bem, errei aqui, mas já a gente tem ali o Moisés do outro lado que vai fazer alguma coisa, o Lucero dentro da área vai fazer. Daqui a pouco o Caleb enfia outra bola aqui, eu vou ficar de frente pro goleiro de novo e vou resolver. Então, esse momento, isso aí sim, eu acho que os caras acreditam tanto no geral, no coletivo, vai aparecer outra oportunidade, ou alguém vai fazer ali, ou eu vou ter outra chance, que podem não estar 100% ali focados na hora de finalizar e ter um cuidado maior na hora da conclusão, na hora de passar pelo drible. O cara que vai, eu vou tentar um controle aqui, vou tentar passar. Se eu não conseguir no drible, mas daqui a pouco eu tento de novo, daqui a pouco eu tenho outra chance. Então, talvez essa concentração geral, de você ter um pouco mais de capricho nos lances, seja muito pela confiança do coletivo. Por isso que eu pontuo que, na minha opinião, é quando as individualidades elas não estão aparecendo. Porque quando elas aparecem, o Fortaleza resolve. No segundo jogo contra o Maracanã, elas apareceram e o Fortaleza resolveu sem muitos problemas. Fez 3 gols, teve 2 anulados. E aí é que eu puxo. Será que essa pressão não é uma coisa positiva para o Fortaleza? Quando eles entram em campo pressionados, e que isso pode ser... não que seja uma coisa negativa, eles ressignificarem essa pressão para o campeonato cearense de uma maneira que, olha, vocês precisam ganhar. Os dois últimos clássicos não foi bem, o Fortaleza teve um tempo bom, basicamente como o Brand destacou na fala inicial dele, e agora vocês têm um hexacampeonato em jogo, a pressão vai estar lá em cima. Em vez de ser uma coisa negativa, vocês acreditam que pode ser positivo para o Fortaleza entrar em campo com essa pressão de que eles não podem errar e vai estar todo mundo mais antenado? Eu acho que, tendo em vista o que aconteceu nos 2 primeiros clássicos, sim. Eu acho que é algo positivo, porque eu acho que é algo que pode acordar o Fortaleza. Como eu falei na minha primeira resposta, a intensidade foi sempre uma marca do trabalho do Vojvoda no Fortaleza. A gente sabe que isso não consegue se manter ao longo de toda a temporada. Então, a gente tem temporadas, como aquela que o Fortaleza passou um período na zona de rebaixamento, em que a intensidade estava mais baixa. Mas quando o time estava sob pressão, correndo o risco de ser rebaixado, e a pressão aumentou, a torcida cobrou, a gente viu que isso foi transformado em um propulsor. Então, o Fortaleza cresceu de rendimento naquela temporada e fez um segundo turno fantástico e escapou do rebaixamento. Então, eu acho que essa situação adversa de precisar acender um sinal de alerta para mudar o comportamento dentro de campo e precisar de uma intensidade maior, para buscar o resultado, para não se acomodar, eu acho que pode ser algo positivo para Fortaleza para recuperar essa intensidade que está faltando. Porque, como a gente falou, esse excesso de confiança pode ser um sinal de acomodamento, né? Eu estou ali acomodado dentro de campo, eu não me preocupo tanto, eu confio que pode ter outra chance, não.
Se eu estou com um sinal de alerta ligado, eu vou entrar e buscar estar atento e intenso durante os 90 minutos do jogo, e isso vai me possibilitar aproveitar chances que anteriormente eu deixava de lado, que eu deixava passar. Tem mais cuidado nessa questão da assertividade. Sim. Tem mais essa questão de tipo assim, cara, agora isso aqui vale um hexacampeonato. Eles sabem da importância disso. E é como eu falei anteriormente, eu não acho que os jogadores estejam entrando em campo de maneira, assim, sabe... Sem querer, sem vontade. Eu acho que existe a vontade, só que eu acho que ao mesmo tempo existe esse excesso de confiança que deixa eles meio que um pouco aéreos, digamos assim, em determinados momentos. A gente viu no jogo agora, nesse último... A gata show aqui, ó. Ela já... Sempre aparecendo aqui. A gente viu nesse último jogo da Copa do Nordeste, várias vezes, erros ali de comunicação entre eles, de triangulação, que... o jogador ia que avançar, o outro colocava a bola na frente, ele não ia, meio desligado assim, mas que eles se cobravam naquele momento. Eu colocava a mão na cabeça, brigavam um com o outro. Pô, Zé, isso era pra ter feito... Acho que foi o Zé com o Moisés. Foi o Sacha com o... Teve uma do Sacha também. Teve várias. Teve o Moisés várias vezes um pouco desligado ali naquele momento, mas ele se cobrava. Então, acho que a vontade tem. Eles só precisam canalizar muito bem essa vontade e entender que cada um ali tem que estar no seu melhor 100%, e que do outro lado existe um adversário muito poderoso, acho que isso também é entendido, só que esse excesso de confiança às vezes acaba atrapalhando um pouco as jogadas ali do Fortaleza, que, como o Breno falou, eu concordo, elas são bem construídas, você enxerga o trabalho do Vojvoda ali, só que está faltando de fato os jogadores entrarem nisso de maneira real, assim, e 100%. E esse ponto, Marta, muitas vezes, eu sempre digo isso, o trabalho do treinador é fazer com que o time se comporte bem coletivamente, que as chances apareçam, dar uma maneira de jogar. Mas como que o Vojvoda vai fazer se um jogador aparece na frente do gol e desperdiça o lance? Ele não tem como corrigir isso, porque ele não tem como pegar a perna do cara, sabe? Então isso é do próprio jogador. Não é ele que controla ali no videogame, o que ele pode fazer, exatamente, o que ele pode fazer é sentar, é conversar, é mostrar, é pegar vídeos e mostrar, olha, você tem que, quando você for finalizar, você tem que analisar melhor, tem que fazer, sabe? O que ele pode fazer é orientar, mas a decisão na hora de concluir, na hora de dar o passe, é do jogador que está em campo, e o técnico não tem nada que fazer em relação a isso. Se o time tem funcionamento coletivo e não tá concluindo, transformando isso em gols, nem sempre a culpa é só do treinador. É óbvio que a gente pode pensar aqui nas substituições, na escalação inicial. Por exemplo, a escalação do Fortaleza no segundo clássico, eu acho que o Vojvoda não poderia ter começado sem o Caleb, por exemplo. Eu acho que o Caleb foi uma surpresa. Eu acho que também, se o Tite jogou 90 minutos contra o Maracanã, por que o Tite não poderia ter começado o clássico também? Que é um jogador experiente. Não que o Cardona tenha começado ruim no Fortaleza, tenha falhado em algum momento, ou que não esteja mostrando bom futebol. Inclusive, eu gosto do futebol do Cardona. Eu acho que das contratações que vieram agora nessa janela, ele é um dos melhores. Nas mudanças também, por exemplo, quando é a primeira mudança dele da volta do intervalo, ele tirar o Cauã, eu não consigo entender. Eu também não consigo entender. Você tinha o Machuca apagadaço e ele tira o Cauã do jogo. Eu nem acho que o Machuca estava apagadaço. Eu acho que muitas coisas passaram por ele ali. Eu acho que o Moisés e o Pikachu, eles estavam mais apagados do que o Machuca. Porque o Machuca tinha mais liberdade. Ok, mas o Machuca, ele tinha uma função de criação, ele era o que centrava distribuir passe, e ele não deu nenhum passe relevante. Eu lembro de um só, que ele vai na linha de fundo, deu uma bola que ele cruza rasteiro, e acho que o Moisés ia finalizar e foi derrubado da grande área. Fora isso, o Machuca foi muito... Pra fazer a função que ele estava fazendo, você precisa ser mais criativo, você precisa ter mais visão. E eu acho que o Caleb encaixava melhor naquele momento. Não justifica você ter o Caleb no banco e até o Pochettino e você colocar o Machuca ali, que já tinha feito essa função contra o Retrô e não tinha ido bem. Eu acho que é porque no clássico, no primeiro da Copa do Brasil, do Cearense, que foi o 3-3, no intervalo, quando o Ceará tá vencendo por 2-0, o Vojvoda saca o Kevin e coloca o Machuca. Isso. E ele faz essa função com total liberdade. Ele aparecia pelo lado direito, ele aparecia pelo lado esquerdo, ele aparecia pelo meio, e ele foi muito bem. Ele mudou o jogo junto com o Cauã. Mas recentemente ele tinha usado o Machuca também como meio, e o Machuca não tinha rendido tanto. Sim, mas eu acho que a configuração que ele imaginou foi essa. Semelhante à do primeiro clássico. Só que, o que é que a gente tem de diferente daquele primeiro clássico para esse da Copa do Nordeste? Naquele segundo tempo, tinham 2 jogadores a menos em campo. Exato. É outra história. Porque o Matheus Felipe e o Brits tinham sido expulsos. Então, o Fortaleza, quando ele tem mais espaço, ele naturalmente tem mais... se beneficia mais. Jogadores desse estilo. Esses jogadores, eles
com o mínimo de espaço eles já conseguem fazer alguma coisa. Então, por isso que o Machuca conseguiu criar mais naquela ocasião. E é um aspecto interessante. A gente tem falado muito da assertividade do ataque, falando que o Fortaleza tem criado chances, mas eu considero que o Fortaleza ele poderia criar mais chances, né? Eu acho que o volume de jogo não tem sido algo baixo, mas eu acho que da mesma forma que a gente tem falado em aumentar a assertividade do ataque, eu acho que essa diversificação nas possibilidades ofensivas também é algo que precisa. Ontem, ainda no Clássico Rei, a gente tem viu durante um período do jogo muitas bolas aéreas que não estavam dando resultado, a defesa do Ceará sempre cortando. Então eu acho que o camisa 10, a figura do camisa 10, que poderia ser o Caleb ou o Pochettino, enfim, seria uma peça importante para diversificar esse ataque, tentar uma jogada com bola enfiada ou até mesmo um chute de fora da área, para não ficar sempre a mesma jogada que é facilmente interpretada pela defesa adversária e cortada. Então eu acho que essa ausência de um meia armador que pensa o jogo, que pisa dentro da área, que ele mesmo pode chutar ou criar boas chances para os companheiros, foi algo que faltou ao Fortaleza e algo que o Vojvoda pode pensar, de fato, para as duas finais do Cearense. E no primeiro clássico faltou porque o Caleb estava lesionado. Só que dessa última vez na Copa do Nordeste ele estava no banco. E aí ele entrou depois, no segundo tempo. Eu também não entendi a entrada do Sacha naquele momento. E a saída do Cauã, que é um volante mais técnico, mas eu tava até conversando ali no off com o André Almeida. Se ele tivesse, por exemplo, no segundo tempo o Cauã ao lado do Caleb, ele teria isso que o Daniel descreveu de maneira dupla, porque são dois jogadores que têm uma visão muito boa de jogo, que gostam do lançamento. Que tem esse passe mais apurado. Um passe ali que às vezes passa por cima quebra da as linhas. Quebra a linha de marcação. Então, eu também acho que ele deveria ter caminhado mais para esse ponto. Eu conversei com o André Almeida aqui no off, e ele falou que a interpretação dele da entrada do Sacha foi meio porque o Vojvoda estava perdendo o meio campo e que ele queria dar mais intensidade no sentido da pegada, da marcação, e o Zé Wellison estava amarelado. É curioso que... e aí o Zé ficou meio... Claro, né? Se tá com cartão amarelo, você fica um pouco mais temeroso naquele momento. É curioso, porém, que o Fortaleza criou muito pouco pelo meio. Eu acho que os dois lados. Eu acho que não houve pouquímo jogo de meio campo naquele jogo. Mas aí é que tá, exatamente. Então, assim, ele mexeu mais ali pensando no meio, como você falou, mas foi uma situação quase nula. O Fortaleza utilizou muito mais os lados para chegar. A questão do cartão eu acho válida, mas eu acho que ele poderia ter... Tirado o Zé, então. Sim. Se fosse nesse sentido, você tira o Zé Wellison, coloca o Sacha, deixa ao lado do Cauã, ou então você já saca ali o Machuca, coloca o próprio Caleb. Achei que demorou demais também a entrada do Pochettino, que inclusive eu achei que ia ser titular no jogo. E eu acho que o Pochettino, assim que ele entra, o primeiro passo dele na bola já foi um lançamento para dentro da área, que também criou uma situação ali de perigo na área do time do Ceará. Então, nessas questões, eu acho que o Vojvoda pode trabalhar algumas coisas, né? Do que ele já viu nesses dois últimos clássicos para esse da final do Campeonato Cearense. Por exemplo, aquele time que a gente projetava no início da temporada, dizendo, olha, esse time aqui vai ser o time titular do Fortaleza. A gente não viu esse time em campo ainda. Não. Essa formação, que seria João Ricardo, Tinga, Brits, Tite, Pacheco, Pochettino, Zé Wellison, Caleb, Pikachu, Moisés e Luceiro. A gente não viu esse time ainda. E pode ser que até esse nem seja mais o time titular do Fortaleza hoje. Porque, por exemplo, o Cauã não é titular nesse time? O Kevin também tem espaço. Exato. O próprio Pikachu tá abaixo, então assim... Mas aí você olha o substituto né? É o Marinho. O Marinho, na bola parada, ele tem melhorado, mas durante o jogo, eu ainda acho que falta. Eu concordo com pouco, você, né? Então, eu acho que tá faltando. Realmente difícil, mas o Pikachu vem muito abaixo do que o que ele estava entregando no começo. Começou muito bem. Ele Moisés começou também. muito bem. O Moisés, ele teve ali um lapso no jogo contra o Maracanã de melhora, mas também voltou a ficar abaixo. Mas se a gente for ver nos clássicos, o Moisés não foi bem. Não foi. Em nenhum dos dois. Nem o Moisés nem o Pikachu. Nem o Moisés nem o Pikachu. Foram bem apagados. Bem apagados. Os dois. E são caras decisivos em jogos como esse. São jogadores que estão no elenco do Fortaleza para fazer a diferença nesses jogos. Exatamente. E já fizeram antes. A torcida sabe disso. Por isso que espera mais deles. E não aconteceu até então, até neste momento. No clássico do 3-3, quem foi decisivo naquele momento? O Machuca e o Cauã, que entraram no segundo tempo e mudaram o jogo. Que a torcida talvez não imaginasse. Não imaginava. E surpreenderam. O Moisés foi substituído no intervalo no primeiro jogo. De tão apagado que ele foi. Agora ele jogou os 90 minutos, mas também não conseguiu, sabe? Não, teve uma chance que o Moisés perdeu no jogo agora da Copa do Nordeste, inacreditável.
inacreditável. Acho que ele recebe do Lucero, do lado esquerdo, era só para empurrar e ele coloca a bola para fora. Tudo bem que a bandeirinha já tinha levantado a irregularidade, mas você olha um lance daquele... Não se pode perder um Não gol pode daquele. perder, tá impedido, mas beleza, você viu que pelo menos o torcedor sabe que tua mira tá boa, que tu tá conseguindo acertar. E o Moisés perdeu um gol. Eu acho que contra o Maracanã, apesar dele ter feito 2, ele também perdeu uma chance muito clara. O próprio Caleb vem perdendo muitas chances claras também nos últimos jogos, depois que ele voltou da lesão. Mas é um cara muito importante. Já que se for para destacar, assim, um jogador que eu acho que não pode ficar fora dessas finais do Clássico no Cearense, seria o Caleb. Sem dúvida. Sim, com certeza. Acho que ele é realmente o melhor nome para ser aquele meia central, aquele meia que dialoga com os pontas, que joga ali atrás do centroavante, que pode fazer um lançamento, seja por cima, seja de lado, para tentar tirar ali a defesa que está do Ceará. E não é aquele chuveirinho que tu joga para dentro da área e te vira. É uma coisa direcionada. Ele sabe o que é pensado. Ele, e quando o Kevin voltar, eu acho que o Kevin também é uma boa opção, né? Acho que o Kevin e o Caleb, eles podem se alternar por ali, são características que não são exatamente iguais, mas eles têm uma visão de jogo muito privilegiada. Tanto o Caleb quanto o Kevin podem tirar de uma hora para outra um passe e achar alguém muito bem colocado que ninguém está vendo. Eles têm uma visão muito ampla do jogo e acho que o Fortaleza precisa de peças desse jeito nesse momento. E se a gente for destacar algo positivo do Fortaleza nesses últimos clássicos? Eu acho que a gente... olhando mais para aquele segundo tempo do jogo do Cearense, 3-3, né? O que é que vocês viram ali que, olha, isso aqui o Vojvoda pode utilizar na questão tática ou técnica, que deu certo, que a gente pode aproveitar nesse clássico agora da final? Eu acho que é, de fato, esse poder de reação que ele apresentou nesse primeiro clássico, né? Você tem um clássico onde você sai perdendo por 2-0 e você consegue a virada, apesar de a gente saber que no final houve empate por parte do Ceará, é algo positivo, algo que pode se tirar de lição desse cenário. Foi uma virada rápida, né? E foi uma virada rápida. Poucos minutos, 3 gols. E foi uma virada em que mudanças que o Vojvoda fez contribuíram. Então, eu acho que essa também é uma lição do Vojvoda. Ele entender de que, apesar de eu entrar com o time titular e confiar naquele time, naqueles jogadores que foram escalados, olhar para o banco e pensar dentro do jogo em alternativas que possam mudar a situação do jogo. Foi isso que aconteceu no primeiro clássico. Eu entro com uma formação, aquela formação não rende muito. Eu tenho, por exemplo, o Kevin, que entrou como titular e que se esperava muito dele pela fase que ele vinha. O Vojvoda foi inteligente, percebeu que ele não estava indo bem naquele clássico, sacou o Kevin, fez a substituições que ajudaram. Então, eu acho que essa seria uma das lições para o Fortaleza para esses clássicos. Sem dúvida alguma, isso que o Daniel falou é muito importante. Eu acho que o Fortaleza pode se utilizar melhor nos clássicos do seu banco de reservas, porque quando a gente para ver, até no último clássico, as alterações que o Ceará faz e que o Fortaleza faz, você vê nitidamente que o Fortaleza, em termos de qualidade técnica, tem mais peças para entregar, tem mais peças para trocar, né? Quando o Ceará troca, a gente nota que o nível não se mantém exatamente o mesmo. Quando o Ceará muda o titular pelo reserva, a gente vê que há uma oscilação de nível ali. O Fortaleza tem peças que ele pode manter. Nem sempre elas funcionam, nem sempre elas entregam, mas eles têm nível para manter a mesma qualidade. Então, se o Vojvoda, quando o Vojvoda acerta a substituição, quando ele tira o cara certo e coloca a pessoa que vai encaixar direitinho ali, e muitas vezes ele consegue isso, você nota como o Fortaleza, como o banco do Fortaleza faz uma diferença grande. Porque eu acho que é um time que, no geral, apesar de que o Fortaleza fez uma janela no começo do ano onde não agradou muito o torcedor, mas, no geral, ele tem pelo menos uma opção para cada peça que mantém ali a qualidade. Eu só não diria exatamente isso para as laterais, tanto direita quanto a esquerda. Pode ser um problema, né? Eu vou chegar lá. Eu só não diria isso para as laterais, mas eu acho que ele tem boas opções que mantêm o nível para zaga, para volante, para meia, para atacante. Ele tem peças que mantêm o nível. As laterais é que me preocupa um pouco. Então, acho que esse banco de reservas mais qualificado, o Vojvoda pode fazer disso uma vantagem se bem utilizado, né? Se trocar na hora correta, se tirar exatamente quem não está melhor e mudar a dinâmica de jogo por ali. Então, quando o Vojvoda utiliza bem o banco, eu acho que ele é um diferencial com relação à questão de você ter essas opções. Outro ponto, o Fortaleza, ele muitas vezes espera tomar um gol para tomar as rédeas da partida. Sim. E isso é uma coisa que eu acho que incomoda muito o torcedor. E aí entra naquela questão que eu tava falando. Ou seja, você podia ter feito antes.
Você podia ter feito antes. Por que você não fez isso antes, Por que você não teve essa postura, esse ímpeto de pegar e dizer assim, agora eu vou pra cima? Mas parece que eles esperam a adversidade chegar pra conseguir colocar em campo e executar aquilo. Porque a adversidade, ela te obriga a ir pra cima. Justamente, mas você tem... Por que você não entra com essa obrigação desde o minuto zero? Nesse último clássico, a gente até imaginou que seria assim. Porque a gente tem logo no começo uma bola na trave do Kusevich e uma boa chance do Pikachu. Mas depois dessas duas chances, parece que o Fortaleza Foram 10 minutos. Exato. Então, você tem essa falsa impressão de que, de fato, o Fortaleza vai tomar as rédeas da partida, mas isso não se confirma ao longo de todo o primeiro tempo e foi o que faltou, de fato. Então, é isso que eu digo. O Fortaleza precisa utilizar, né, se assenhorar da partida, ter aquele espírito logo no começo. O Vojvoda tem que perguntar, por que depois que a gente tomou gol, alguns jogadores que não estão entregando, passam a entregar, passam a crescer. Então, o que acontece? Você tem que ter esse espírito desde o início. E acho que isso é uma coisa que isso vem a ser um ponto positivo, porque mostra que dá para você tirar desses jogadores mais. Dá para eles entregarem alguma coisa a mais do que o que eles estão entregando. E isso eu acho que é um ponto. Então, você desde o começo não esperar tomar um gol para mudar o seu comportamento, você ter um banco muito qualificado e que você tem mais opções, talvez, do que o seu principal adversário para modificar a cara do jogo. A questão de se conseguir reagir, como falou o Daniel, é muito importante, porque ano passado a gente viu o quanto foi difícil isso para o Fortaleza. Esses eu acho que são os pontos interessantes. E o fato do Fortaleza ter alguns jogadores que muitas vezes têm uma responsabilidade. É um caso de um Tinga, que muitas vezes chama responsabilidade, sabe? Tem jogadores ali que, quando tá dando certo, meio que puxam para si e tentam resolver. O próprio Marinho, ele tem essa característica, muito embora ele não esteja acertando. Na maioria das vezes, ele tem acertado na bola parada. Mas o Marinho é esse cara que algumas vezes ele quer resolver sozinho. E isso é bom e não é. É bom porque eu acho que mostra que o cara tá interessado e tá engajado. Só que quando ele passa a não acertar as finalizações, cai na casa do fominha. O cara tá querendo resolver só e não tá resolvendo. Eu acho que isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, se você começa a acertar, é que mostra que você tá com muito interesse. Você quer realmente fazer algo pela equipe. O lado ruim é que quando você não acerta, você fica como um cara que pode estar comprometendo o time. É realmente assim, é muito tênue a linha ali. E eu acho que essa questão da bola parada, o Marinho, ele de fato vem sendo muito importante, mas eu acho que o Fortaleza poderia explorar a bola parada também em outros sentidos, de sei, uma jogada trabalhada numa cobrança de escanteio. Ontem o Pikachu ficou possesso, que tinha uma falta ali fora da área, um pouco mais ali pro lado direito, e que ele saiu ele queria cobrar, dando a entender que seria aquele chuveirinho dentro da área, só que ele queria fazer uma jogada trabalhada, ensaiada, com o Pacheco e o Zé Wellington, e aí ele sai rapidamente para que ele possa cobrar a falta. Os jogadores não percebem. Para que o Pacheco e o Zé possam cobrar para ele, que já tinha feito um movimento para receber na frente e sair livre ali. E eles não perceberam, ficaram esperando, o Pikachu olhou assim, pelo amor de Deus, a jogada... E ele ia sair livre. Livre. E ele, tipo assim, não aconteceu. Aí ele teve um desentendimento ali com o Zé Wellington. Essas jogadas trabalhadas, jogadas ensaiadas num escanteio que geralmente não é um ponto tão alto assim do Fortaleza. Quem faz mais gol de cabeça em escanteio, normalmente os zagueiros. O Kusevich já fez esse ano, o Tite também fazia bastante em outros momentos. O próprio Brits, no primeiro jogo dele contra o Bragantino, ele fez um gol de cabeça que veio de um escanteio, mas não é aquele ponto forte que você diz, nossa, o Fortaleza tem escanteio dentro da área... É uma chance de perigo clara, é muito perigo. Não é. Mas então por que você não pega essa questão do escanteio? E a gente viu que o Fortaleza está tendo muito escanteio nesses jogos, porque está criando muito, e na hora ali do cruzamento vem uma marcação, coloca para fora e tal. Tenta uma jogada trabalhada na cobrança de falta, quando o Marinho não está em campo, por exemplo, o próprio Caleb, que também é bom na bola parada, direto pro gol. Por que não pensa em outra coisa? Como o Pikachu tentou, né? Ele tentou fazer uma jogada para surpreender. Eu acho que essa questão da bola parada também pode ser um ponto que o Vojvoda possa explorar mais nos treinamentos para tentar surpreender essa equipe do Ceará. Porque, como o Breno falou, né? Dentro da área... com o chuveirinho e aquela coisa... É muito complicado, porque os zagueiros do Ceará, o Matheus Felipe é uma geladeira, né? Tipo, e é altão e forte, enfim. Fica mais complicado. Eu acho que essa questão da bola parada também poderia ser uma questão que o Vojvoda pudesse explorar de uma maneira mais ampla com os seus jogadores para ter mais criatividade e também oferecer mais perigo à equipe do Ceará. A gente já falou um pouquinho aqui sobre o meio-campo, sobre o ataque. A questão do ataque, acho que ficou bem
colocado que o que precisa de fato acontecer é essa assertividade e o individual de cada um ali poder ser recuperado. Vão ter 2 jogos ainda antes da primeira final, que é contra o Vitória e contra o Maranhão, os 2 pela Copa do Nordeste. E esse contra o Vitória vai ser um desafio e tanto, porque é um time que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza ainda não venceu nenhuma equipe que não seja da Série D ou sem divisão. Dos confrontos que teve com equipes da Série B, o Leão ou perdeu ou empatou. Vai ter esse desafio agora. E é uma grande oportunidade, eu enxergo, para que esses caras entrem em campo mais líquido. A gente está jogando contra um adversário de Série A, o negócio é sério, a gente precisa desses pontos para ficar mais tranquilo na tabela de classificação da Copa do Nordeste também. E como que vocês enxergam que isso possa auxiliar o time do Fortaleza para esse jogo, para o primeiro jogo, que às vezes a pessoa passa até despercebido, o primeiro jogo não decide nada, mas todo campeão do cearense que a gente viu nos últimos anos, venceu essa primeira partida. Exato. Marta, o que eu penso é o seguinte, se a gente... você falou que o Fortaleza não tem vencido jogadores da Série B, times da Série B e Série C até o momento. Isso que causa preocupação no torcedor, porque apesar do Fortaleza estar dentro do planejamento até aqui com a oscilação, essa oscilação ocorre diante de adversários mais frágeis do que o que ele vai enfrentar posteriormente. E aí isso causa insegurança no torcedor. Se eu tenho enfrentado adversários de uma prateleira específica, que não é a maior que eu posso enfrentar, e eu não estou conseguindo me sobressair sobre ela, muito embora dentro do meu desempenho geral, na pontuação geral, eu não esteja tão mal, eu continuo dependendo só de mim, mas eu fico preocupado como é que eu vou me comportar quando eu receber um time de uma prateleira que está acima do que eu estou acostumado a enfrentar. Então isso causa preocupação no torcedor. E trazendo para o Clássico Rei, vamos falar de Copa do Nordeste. Primeiro tem a questão da dificuldade que o Fortaleza tem de vencer o Ceará na Copa do Nordeste. Já é uma coisa histórica isso. Sim. O Ceará costuma levar vantagem sobre o Fortaleza no Nordestão. Eles não vão se encontrar esse ano no Brasileiro, mas se encontram na final do estadual. E tá valendo um Hexa, onde é uma situação inédita para o futebol cearense. O Fortaleza quer bastante o título, mas o Ceará, por entender também que isso tem a ver com a hegemonia, porque se o Fortaleza vencer, abre em termos de mais um troféu no geral e vai ter um título que ele não tem, também sabe que é importante ele buscar tanto Hexa. Eu ouso dizer que talvez para o Ceará seja mais importante o estadual do que a Copa do Nordeste, porque ele sabe que tem uma... Eu acho que eles estão lidando dessa maneira, tá? Porque eles falam que priorizam as duas competições, né? Exato. Mas a questão é um ponto de hegemonia que está em jogo. Sim. E hegemonia a gente acha que não, mas isso fala muita coisa para as equipes. Especialmente para os rivais. Hegemonia. Então, o Vojvoda tem aí, antes da grande final, 2 clássicos que eu acho que não são exatamente iguais, tem alguns pontos parecidos, mas que eles têm nuances diferentes. E ele tem como observar e tirar lições dos dois. Ele tem como tirar situações de tentar fazer diferente nos 2 jogos, para aplicar nos 2 jogos que ele tem na final. No primeiro, ele tem um primeiro tempo quase nulo, onde o Ceará fechou muito na marcação e evitou que algumas peças jogassem, como foi o caso do Kevin, que até teve as únicas chances do Fortaleza no primeiro tempo foram do Kevin, mas ele teve mais dificuldade. No segundo, tem a situação de você não conseguir, mesmo aumentando o volume, que ele faz isso depois toma o gol, conseguir converter em gols. Você tem a situação da criação que diminui quando você perde ali peças mais criativas no meio. Então ele vai poder analisar as 2 partidas e tirar algumas lições dessas 2 para aplicar na final. E ele tem um tempo até lá para fazer isso. A grande questão é o calendário, porque daqui a pouco ele vai estar pensando em quem que ele vai enfrentar pela Copa do Brasil, daqui a pouco ele vai estar pensando em quem ele vai enfrentar pela Sul-Americana. Jogo entre as finais. Então, assim, o calendário vai dificultar, mas o Vojvoda e a comissão dele tem toda uma possibilidade de fazer estudos em cima disso. Vamos aqui só para a gente comparar. Do primeiro para o segundo jogo, do primeiro para o segundo clássico, a gente pode dizer que o Fortaleza evoluiu? Eu deixo a interrogação. Mas do Ceará a gente pode. Eu acho que o Ceará evoluiu. Eu acho que do Fortaleza não. Pois é, aí é que tá. Então quem foi que aproveitou melhor? O primeiro para o segundo jogo? É o que eu tô querendo dizer. Você tem que tirar proveito. A gente conseguiu notar que o Ceará teve um comportamento melhor do primeiro para o segundo jogo.
O Fortaleza eu já tenho minhas dúvidas, se ele conseguiu fazer essa evolução. Então, é você aproveitar. Cada clássico rei, eu sei que tem a sua história, mas você consegue tirar algumas lições, porque a tendência é que no clássico rei você sempre coloque o melhor. Então, se você sempre vai colocar o melhor, a tendência é que as escalações não fujam tanto, salvo você não ter as peças. Por que o Ceará mudou tanto de um clássico para o outro em peças? Porque ele não tinha peças à disposição. Ele não tinha o Lourenço, ele não tinha o Ramon, o Fernando Miguel ainda era o titular e agora ele não está disponível. Sim. Ele mudou muito por conta disso. Mas eu acho que a tendência para o próximo clássico rei é dele botar um time parecido com o que tá jogando, que jogou o último. Como o Fortaleza também, eu acho que a tendência é botar alguma coisa parecida. Talvez com o Tite de volta na zaga. Acho que ele poderia pensar nisso. Que é um acho cara que ele também, poderia repensar o meio. Além da questão do Tite tecnicamente, o cara também é um capitão do time. Mentalmente o mental tem um jogador muito experiente ali para... Por exemplo, o Tinga saiu, né, no último clássico sentindo. A braçadeira foi pro Pikachu, que também é um cara que geralmente puxa essa responsabilidade. Mas você tem um Tite ali também para compartilhar. Até pra motivar os outros jogadores. É totalmente diferente. Exato. Tem um cara como o Tite, que a gente sabe que tem um discurso também mais elaborado e tudo mais. Eu acho que a mudança... A gente pegar essa escalação do clássico da Copa do Nordeste. João Ricardo no gol, acho que não tem muita discussão. E aí entra o asterisco do Tinga, né? Que a gente não sabe muito bem o que, até que ponto... Mas o Ceará, se tiver todo mundo à disposição, acho que o time vai ser muito parecido se não for o mesmo. Não, sim, eu tô falando do Fortaleza. Sim. Do Fortaleza. Não, porque eu tô falando que ele tem que estudar diante, ele tem que... Eu sei, que já tem, que ele já tem ali eu acho que ele é o melhor que ele pode oferecer de momento. Sim, eu entendi que você... E aí é o que eu tô falando, que eu acho que no Fortaleza, as mudanças que poderiam acontecer, olhando para essa questão de que o Ceará pode vir o mesmo, se não tiver nenhum tipo de ausência, desfalque, baixa por lesão, ou suspensão, suspensão não pode, né, porque já... Não vai ter jogo do Cearense antes. Então, mas enfim, por lesão, acho que ele poderia... Só se algum jogador... segundo jogo. Pro segundo jogo pode. Porque tem jogador que tá pendurado. No segundo jogo pode. Sim, exato. O Vojvoda iria com uma equipe muito parecida, mas tem que ver a questão do Tinga, né? Acho que seria uma perda... muito grande. Imensa. Muito grande. Não tem, acho que seria uma vantagem enorme para o Ceará Com certeza. se o Tinga não estivesse em campo, porque a mesma coisa do Tite. Além da técnica, é o capitão do time. Exato. É um cara que é sempre decisivo, é um cara que sempre aparece, é um cara que em decisão nunca pipoca. Ele tá lá. O Tinga, ele tá lá quando é jogo grande, ele veste a camisa e ele representa o Fortaleza como ninguém dentro desse elenco. Então, não ter o Tinga nesse jogo no primeiro, seja no primeiro, tanto faz, é uma perda enorme. Sem dúvida. Aí, no caso, ele teria que ir com o Dudu, porque se ele botar o Brits ali, ia ter que mexer um pouco também dentro da zaga, ia ficar um pouco... Mas, enfim. Em resumo, o time que o Fortaleza colocou nesse último clássico, eu acho que não é a melhor formação. Ou seja, ele tem margem para mudar. Não, e é isso que eu tô trazendo. Tinga, se tiver tudo ok. Brits, Tite, Pacheco. Meio campo. E aí eu acho que pode ficar uma questão. Porque o Zé Wellison eu acho que é titular absoluto. Sim. Não tem como tirar muito essa questão do Zé Wellison, porque é aquele cara que, ao mesmo tempo que ele dá muito suporte na marcação e aquele volante também que dá mais pegada, ele também tem muita técnica na questão do passe, de chegar lá na frente, de divisão do jogo. E aí o companheiro dele, que pode ficar em aberto, Cauã ou Pochettino? Aí vai depender também desses jogos da Copa do Nordeste, do momento que cada um vai estar, mas eu acredito que não fuja muito disso. E como eu falei, repito, acho que o Caleb tem que começar esse jogo. Aí ele não aguenta passar 90 minutos. Substitui ali no segundo tempo, bota o Kevin, que também dá esse suporte de maneira semelhante ali, mas acho que o Caleb tem que começar. E lá na frente, eu acho que também vai depender muito do momento de cada atacante, porque como a gente sabe que individualmente nenhum deles está despontando, hoje eu digo Pikachu não pelo Pikachu estar bem, mas porque eu acho que o Marinho está abaixo dele. Se o Marinho ele tem contribuído com as bolas paradas, mas eu ainda acho que no geral também. Ajuda muito pontual. Mas daqui pra lá a gente não sabe como é que vai estar. Né? Justamente. A termos de hoje, eu acho que o ataque é o que tem mais uma interrogação. Salvo o Lucero,
Porque não tem outra opção ali do... Ou se ele mudar esquema, né? Que aí já é outra história. Eu acho que ele não faria eu acho que ele também final. Também acho que não. Também acho que não. Complicado. Porque entra muito também naquela questão de que você trouxe durante o nosso papo, do time já conhecer o jogo, já saber como que funciona, taticamente, aquela coisa. Aí pra mudar em uma semana... É muito complicado. É muito complicado, é muito arriscado. Ele teria que vir fazendo isso durante... Agora já desde o jogo contra o Vitória. Exato. E mesmo assim é pouco tempo. São assim, 2 jogos contra 2 temporadas, sei lá, entendeu? Eu acho bem arriscado. Eu acho que ele vai manter a maneira de jogar, mas tentar aproveitar, principalmente no ataque, aqueles jogadores que estiverem mais confiantes e que demonstrarem estar individualmente mais preparados para esse desafio. Então, vai ser o Machuca, vai ser o Moisés? Não sei. Isso aí eu acho que a interrogação está em aberto na cabeça do Vojvoda e é chance também para esses jogadores aproveitarem essas oportunidades que vão ter agora na Copa do Nordeste para brigar por essa vaga. Quem é que não quer jogar uma final de cearense contra o Ceará valendo um hexacampeonato? O Moisés quer, eu tenho certeza. E eu tiro o Lucero dessa briga porque eu acho que independente... O Lucero vai ser esse homem titular. Acho que isso aí não tem muito o que falar, até porque o principal concorrente dele, o Galhardo, vem de lesão. Machucado. Pode se recuperar, mas eu acho que mesmo assim... Não a nível de ser titular. Não a nível de ser titular, já de cara tirar a titularidade do Lucero, que enfim, tá muito à frente nessa briga, na minha visão. E os lados é essa questão. Porque a gente não sabe, né? Vai pegar o Maranhão... O Marinho faz 3 gols, confiança lá em cima. Tu vai tirar o Marinho do time? E esse aspecto da confiança é algo muito importante. Sim. Ele tem que colocar, de fato, em campo os jogadores tecnicamente qualificados, mas esse aspecto da confiança pesa muito, principalmente considerando o que foi apresentado pelo Fortaleza nos 2 primeiros clássicos do ano. Em que a assertividade é a grande questão. Exato. Então, ele precisa ele precisa tentar ao máximo recuperar o individual desses jogadores lá da frente, principalmente os pontas, para que ele possa ver nesses 2 jogos quem que está mais preparado. Sim. Perfeito. Por isso que eu acho que são as grandes dúvidas. Perfeito. É isso. Eu acho que a escalação do Fortaleza hoje, vou até repetir, hoje é difícil dizer até qual que é a melhor escalação, qual que é a melhor formação. Sim. Muito por conta disso, porque tem muita coisa que tem aberta, como você falou, tem muita vaga que está em disputa. Mas, e aí é uma coisa que o Fortaleza pode levar para esse primeiro clássico da final, o Ceará, eu acho que o Mancini ele tende a repetir mais o time, né? Ele tem feito isso. Sim. Então, eu acho que vai ser mais fácil de você estudar uma equipe que você sabe que talvez mude pouco, talvez ele mude uma peça ou outra, o centroavante, alguma coisa, mas de resto a base é aquela. O Fortaleza, a gente está aqui discutindo os pontas, a gente está aqui discutindo quem vai estar no meio campo ao lado do Zé Wellison, se é Caleb ou Kevin, ou se ele coloca um Pochettino, talvez. Ou se ele mantém um Cauã e bota, sabe, a gente está colocando pelo menos 2 peças. E sabe que eu acho isso também positivo? Porque do outro lado, o Mancini vai estar com essa mesma dúvida. O Mancini não vai saber. Exato. Então, qual é a estratégia que eu vou armar para combater esse time do Fortaleza se eu não sei quem é que vai entrar em campo? Em tese, pro Vojvoda, é como se ele soubesse um pouco mais do que ele vai encarar do que o adversário. Porque eu acho que o Ceará tem consolidado um time que o Fortaleza, hoje, nessa altura do campeonato, não consolidou. Sim. E não é que seja positivo o Fortaleza não ter consolidado, mas para essa situação, acho que vem a calhar. Tanto é que você vê, para concluir aqui essa argumentação, o Vojvoda ele pode ter raciocinado. Se no segundo tempo do primeiro Clássico Rei eu coloquei o Machuca e rendeu bem e o time melhorou, eu vou começar logo com ele. É pensando na estratégia do Ceará do primeiro clássico. Mas como mudou, já não correspondeu tanto. E como mudou o contexto também, como eu falei, tinham 2 jogadores a menos, mais espaço e tudo mais. Mas pode ter sido, de fato, o raciocínio dele. Então, eu acho que essas lacunas que o time do Fortaleza ainda tem, pode bagunçar um pouquinho a cabeça do Mancini. E o Vojvoda gosta dessa questão do mistério, né? De surpreender na escalação. E eu espero, inclusive, acho que vai acontecer algumas surpresas, principalmente do meio para frente. A linha defensiva não tem muito para onde correr. Os caras são ali absolutos. Se estiverem todos aptos, 100% fisicamente, é Tinga, Brits, Tite, Pacheco nesse momento. Galera, terminamos nosso Fortaleza Cast de hoje. Já foi. Thiago Gadelha já está aqui, ó, no meu ouvido, aos berros. Já está dizendo, calma, pelo amor de Deus. Não porque o papo não esteja rendendo. Não é por isso, mas é porque a gente tem que cumprir o horário aqui, porque senão vai engolir outra programação. Nosso cachê é muito alto, né? Cachê é muito alto, eu não consigo pagar tudo se passar desse tempo. Então,
Então, quero agradecer de novo por vocês participarem do Fortaleza Cast desta semana. Valeu, Brenão. Valeu, Martíssima. Valeu, Farias. Valeu, Daniel. Brenão, Foi um prazer tê-lo aqui na sua estreia. Deu baile, viu? O prazer foi todo meu. Deu baile. Espero voltar mais vezes. Claro, o convite sempre irá chegar, não duvide disso. O Breno Rebouças está Ele sabe bem, né? de pró. E claro, muito obrigada para todos vocês que acompanharam o Fortaleza Cast até aqui. Semana que vem tem mais e a gente vai entrevistar um cara que é especialista também em Clássico Rei, defendendo a camisa do Fortaleza, claro. E ele falou, viu? Nunca perdeu um Clássico Rei na vida. O homem tá eternizado até em música, né? Até em música, já tá aí, ó. Daniel Sobralense no próximo episódio. Então não percam, que já tá chegando essa final do Campeonato Cearense. A gente tem muita coisa para resenhar com o Daniel Sobralense, com vocês, e muita coisa para falar do Fortaleza também. Tchau, tchau e até a próxima.